Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá chegando na live já deixa a curtidinha, tá? Vai deixando a curtida na tela, bastante dedada na tela para isso, para ajudar a live a crescer rapidinho e a gente já começar com o nosso tema. Costa, olá, seja muito bem-vinda, bom dia. As Maritaca, gente, o dia inteiro, hein? Maritaca e macaco fazendo barulho. Nathalie, olá, bom dia. Sueli, seja bem-vinda, Sueli. Que bom que você está aqui. Crochê, obrigado pela rosa, que gentil, agradeço. Primeira rosa da live. Hoje nós falaremos dos manipuladores, pessoal. Só que a gente vai começar o tema quando tiver mais pessoas na live, tá? Então até lá, se vocês quiserem fazer perguntas, se quiser interagir um pouquinho, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Lilian, olá Lilian. Wanda, bom dia. Sueli, obrigado, bom dia. Olha, Andréia mandando rosa, obrigado Andréia, agradeço. Xênia, seja bem-vinda. Senti saudade da sua live. Que bom, Sueli, fico feliz. É bom saber que eu fiz falta para você de alguma forma. Pessoal, como eu falei para vocês, quem está chegando agora, hoje nós falaremos dos manipuladores, tá? Sobre como devemos lidar com o manipulador, como identificar, como tentar nos prevenir um pouquinho. Bia, obrigado pelas rosas, que gentil, agradeço. E eu acredito que é um tema que pode ajudar muitas pessoas, porque os dias de hoje estão repletos de manipuladores. Na internet, pessoas dentro dos relacionamentos, na família, e é algo que a gente precisa trabalhar. Beijos, adoro sua live, evolui muito, gratidão. Que bom, Andréia, fico feliz pela sua evolução, é um prazer enorme ter uma parcela nisso. Um ponto interessante, gente, olha só, Sueli, minha mãe está te assistindo também, que honra. Um abraço para sua mãe. Maria, obrigado pela rosa. Então, pessoal, vamos lá. Eu assisti um vídeo recentemente de uma mulher falando que, às vezes, o cara ele é manipulador. Maria, obrigado. Só que a gente não pode culpar a vítima, tá? Tem muito vídeo falando isso. Carol, obrigado, Carol. E aí essa pessoa, essa mulher, ela fala assim, olha, não culpa a vítima, a culpa é do manipulador. A gente tem que orientar as pessoas, a gente tem que fazer essas pessoas não agirem assim e não culpar a vítima. E é muito legal a gente pensar nisso. Só que uma coisa que é importante também é o seguinte, gente, tem cidades grandes, por exemplo, onde o índice de assalto é muito alto. E as pessoas, elas são assaltadas o tempo todo. E talvez um determinado bairro, um determinado ponto, num determinado horário, é muito perigoso. Se uma pessoa passa ali a pé e ela é assaltada, poxa, a culpa não é dela, né? A culpa não é da vítima, a culpa é do criminoso. Só que ainda assim, seria loucura eu ficar passando naquele local. Então, quando eu falo evite esse local, não passa nessa rua porque é perigosa, eu não estou culpando a vítima. Eu estou mostrando que a vítima ela pode ter alguma parcela na sua proteção. Ela pode evitar algumas coisas, ela pode evitar caminhos, ela pode evitar situações onde ela se coloca em risco. É tipo dirigir. Se eu estou dirigindo o meu carro na estrada, na BR, a 80 por hora, eu vou ter um certo controle do veículo. Se eu estou a 210, o meu controle vai ser muito menor. Então, se sofrer um acidente, será que a culpa foi só minha? Talvez não. Talvez o pneu estourou, talvez a estrada estava ruim, talvez outro veículo me fez bater, mas ainda assim, se eu tivesse 80 por hora, talvez eu não bateria. Então, não é que a culpa seja da vítima, da pessoa que foi manipulada, mas essa pessoa manipulada, ela pode fazer algumas coisas para se proteger um pouquinho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai notar, gente, que pessoas manipuladoras sempre existiram e sempre existirão. É uma coisa que desde a Grécia Antiga já é relatada, pessoas induzindo outras a fazerem as coisas. Maquiavel fala muito disso no livro O Príncipe, sobre como influenciar pessoas, sobre como as pessoas que estão no poder chegaram lá e como fazem para manter. E a manipulação, ela faz parte, infelizmente. E muitas vezes a gente pensa em acabar com isso, só que, gente, não dá, porque isso é da natureza humana. Se eu quero uma coisa, a tendência é que eu tente conseguir. E muitas vezes, quando eu não tenho caráter, eu vou tentar fazendo isso, manipulando outra pessoa, fazendo com que essa pessoa ela se torne um capacho. E sempre vão haver pessoas assim. O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, eu posso me proteger dessas pessoas. Eu posso selecionar pessoas que têm uma tendência menor a serem. Eu posso tentar garantir que eu seja uma pessoa um pouco imune. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá, pessoal? Eu quero dar para vocês algumas ferramentas para vocês lidarem com os manipuladores, homens ou mulheres. Deixem que fique claro que eu não estou falando aqui só de homens manipuladores, estou falando de pessoas. E não é só de relacionamentos, é em todas as áreas. Tipo aqui na rede social, por exemplo, tem pessoas... Lu, obrigado pela rosa. Tem pessoas criadoras de conteúdos que elas são extremamente manipuladoras. E isso vai acontecer. Paula, obrigado. E aí você vai lá, compra uma coisa cara, compra um curso caro, vai para um seminário caro e você não tem resultado.
mas você acha incrível porque essa pessoa é muito boa em manipulação. Sueli, obrigado Sueli pela rosa, agradeço. Olha, tava com um tempo nublado, eu sentei aqui, o sol começou a esquentar. Acho que daqui a pouco eu vou ter que me mudar. Paula, obrigado pelos presentes, Sueli, agradeço. Depois eu vou responder perguntas, tá, pessoal? Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Então eu preciso entender o seguinte. Em primeiro ponto, não dá para eu simplesmente excluir as pessoas manipuladoras da sociedade. Até porque eu nunca vou conseguir identificar todas. Priscila, obrigado. Em segundo lugar, é uma coisa que as pessoas têm como sua naturalidade. Então é impossível acabar com uma naturalidade humana a não ser ao longo de muitos e muitos anos, centenas de anos de evolução. Obrigado pelos presentes, gente, vocês são incríveis, continuem mandando. Então eu preciso focar no que eu posso fazer. Se eu não posso acabar com a criminalidade, eu vou me proteger, né? Falando de um ponto de vista de perigo de assalto, eu posso aprender defesa pessoal, eu posso evitar lugares perigosos. Pati, obrigado pelas rosas, agradeço. Eu posso fazer mudanças no meu trajeto para que eu não tenha esse problema. Falando de manipuladores, a primeira coisa, se eu quero não ser manipulado, gente, a primeira coisa fundamental é autoconhecimento. E isso é indispensável. Porque o que acontece? Geralmente, você está num relacionamento e a pessoa ela começa a fazer você enxergar algo como normal. Por exemplo, você namora um cara ou uma mulher e você quer um relacionamento puramente monogâmico, tá? Você só quer ficar com essa pessoa, você não quer ter outras pessoas. E nem quer que essa pessoa tenha. Então, você começa a agir dessa forma, só que o seu parceiro ou parceira começa a te falar que é normal ficar com outras pessoas, que é muito bom, começa a te falar que já fez isso, começa a falar isso e aquilo, e chega um ponto que você pensa, poxa, deve ser normal mesmo, né? Se ele tá falando assim, caramba, faz sentido, isso é normal, talvez eu não quero por coisa da minha cabeça, talvez eu que sou preocupada demais, então eu devo mudar. E aí você começa a acreditar naquilo que a pessoa está te falando, mas não de uma forma negativa. Você começa a acreditar, começa a fazer sentido para você. Gente, vou só trocar de lugar aqui, porque eu não tenho uma relação muito boa com o sol. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de calor. Então eu vou para um outro ponto, com menos sol, e a gente continua a nossa live. Segurei. Bem melhor. Vou pôr minha cadeirinha. Então, pessoal, a gente precisa focar que a gente precisa ter autoconhecimento, tá? Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu quero e o que eu não quero, o que eu aceito e o que eu não aceito. As pessoas manipuladoras, elas têm uma tendência a fazer a gente acreditar no que elas estão falando. Elas têm uma tendência a tornar algo que para nós não é aceitável, aceitável. Então, quando eu sei muito bem o que eu quero, isso fica mais difícil. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um autoconhecimento profundo, eu faço terapia, eu começo a me entender melhor. E eu entendo que algumas pessoas elas gostam de relacionamentos abertos. Ok, eu começo a não julgar, mas ao passo que eu entendo e não julgo, eu também entendo que eu não quero. Então eu entendo que para mim um relacionamento tem que ser monogâmico, beleza? Apesar de entender que outras pessoas não queiram. Isso para de ser um tabu, isso começa a ser simplesmente uma escolha. Então eu entendo, eu aceito nas outras pessoas, mas eu não quero. Se uma pessoa começa a tentar me manipular sobre isso, eu vou falar para ela, olha, eu entendo que você acha normal, eu sei que para você é uma coisa comum. Rafa Coutinho, obrigado amor, pela flechada no coração, agradeço. Então eu vou entender que essa pessoa acha comum, vou falar, olha, tudo bem, você acha, respeito o seu ponto de vista, mas eu não faria, não é uma coisa que eu estou disposto a fazer. Ponto. Como que essa pessoa vai me manipular, gente? Essa pessoa ela pode usar de artimanhas, ela pode tentar me deixar animado com isso, mas eu já decidi que eu não quero. Eu já entendo, eu já pensei sobre, eu já me perguntei sobre isso e eu não quero. Elise, obrigado. Ou seja, com isso em mãos, fica difícil uma pessoa me manipular. Paula, obrigado, agradeço. Então, o primeiro ponto, gente, é autoconhecimento. Por exemplo, vocês que estão aqui na live, vocês aceitariam estar num relacionamento e ficar com mais uma pessoa? Sim ou não? Sejam honestas, eu não vou zoar ninguém, nem julgar ninguém, tá bom? Tem muitas pessoas que aceitam, outras que não, e isso é absolutamente normal. Mas eu quero saber de vocês. Você que está aqui na live, você aceitaria ter uma outra pessoa no seu relacionamento esporadicamente ou não? A maioria aqui está falando que não, outras sim. A maioria não. Já era de se esperar. E a gente tem que pensar o seguinte, todas as pessoas, todos vocês que falaram que não, pergunta honesta, vocês já pararam para sentar e de fato pensar nisso?
Ou você só fala, não, não aceitaria, mas você já se imaginou fazendo? Você já começou a pensar no que você sentiria? Você já considerou o fato de acontecer? Você já se perguntou por que você não quer? Você sabe exatamente por que você não consegue fazer isso? Porque isso é um ponto importante, tá, gente? Muitas pessoas, elas não pensam, muitas pessoas, elas simplesmente decidem. E elas falam, não, isso é um absurdo. Não, eu não faria. Não, eu não quero. O que a gente precisa? Pensar sobre. Tudo bem, eu não quero, mas eu tenho que pensar sobre, porque eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender os porquês. O porquê eu não quero, o porquê eu não faria, o porquê isso para mim não é realmente interessante. Eu preciso conseguir não julgar. Isso é fundamental, tá, pessoal? Eu preciso conseguir imaginar que eu estou fazendo, me sentir mal, mas sem julgamento. Eu preciso conseguir realmente ter uma visão aberta acerca disso, no sentido de que se alguém chegar para mim e falar, Hugo, e é uma pessoa amiga minha, chegar e falar assim, Hugo, eu fiz com outra pessoa, eu vou falar, tudo bem, eu não vou julgar, eu vou perguntar, eu vou querer conversar com a pessoa normal, mas não vai ter julgamento. Porque se existe julgamento, existe falta de autoconhecimento e eu estou suscetível à manipulação nesse aspecto. Então é um ponto interessante, gente. Eu preciso, de fato, conseguir me entender o porquê eu não quero as coisas. Então, o problema não é eu querer ou eu não querer. O problema é eu querer ou não querer, simplesmente por empolgação e por explosão de emoção momentânea, porque é isso que a maioria das pessoas fazem. Talvez as pessoas, elas estão num relacionamento e ela muitas vezes não tá legal. O relacionamento tá ruim e ela percebe, vai terminar. O que eu vou fazer? Vou encontrar outra pessoa pra gente fazer junto pra apimentar a relação. É a pior cagada que uma pessoa pode fazer, porque ela não quer. Ela simplesmente está tentando algo, ela simplesmente está tentando uma estratégia que vai contra os valores dela. Valores esses que, se ela tivesse parado para pensar, ela não faria. Ela preferiria perder o relacionamento do que fazer. Bem como, talvez, você quer. Tem muitas pessoas que querem, tem muitas pessoas que aceitam, mas por causa da pressão social, da moralidade, ela fala que não. Só que internamente ela é louca para fazer isso, mas ela tem vergonha. Então esse é o ponto. Eu não devo ter vergonha do que eu quero e do que eu não quero. Se eu quero, tudo bem, é decisão minha, ninguém tem que opinar. Se eu não quero, tudo bem, é decisão minha e ninguém tem que opinar. Mas eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber os meus limites. Eu tenho que entender o meu ciúme, eu tenho que entender por que eu tenho ciúme, se eu sou inseguro ou não. Porque, por exemplo, talvez você entenda, não, eu não quero ficar com outra pessoa. Vamos supor mulheres, tá? Para ficar mais claro. Tem uma mulher X, Ana. Tem Ana e João. E a Ana, ela fala, não, eu não aceito outra mulher no meu relacionamento. Eu não aceito a 3, não quero. Por que eu não quero? Aí a Ana começa a pensar. Aí ela vai descobrir, não, eu não quero porque o João pode se apaixonar por ela. Eu não quero porque ela pode ser mais bonita que eu e o João dá mais atenção por ela. Ou seja, ela não quer por insegurança. Isso é uma coisa boa? Não, ela tem insegurança. Ela tem que tratar a insegurança dela. Aí na hora que ela trata a insegurança e ela entende que ela não teria isso, mas ela continua não querendo, aí é legal. Aí ela não vai ser manipulada. Aí ela vai conseguir de fato ter uma visão acerca do que ela quer. Porque se for só insegurança, o João transmitindo muita segurança, falando com ela que não, que ela é prioridade, que ela vai ser especial, isso poderia acontecer. Ela poderia acabar sendo manipulada a fazer isso. Vocês conseguem perceber, gente? Então, o foco principal para eu evitar pessoas manipuladoras é eu conseguir de fato entender o que eu quero, entender o que eu sinto, entender o que eu poderia sentir naquela situação. Eu, por exemplo, Hugo, enquanto homem, eu preciso me questionar sobre isso tudo também. Tipo, se a Rafa quisesse fazer com outro cara, eu ia querer? Eu não ia querer? Por que eu não ia querer? Eu, por exemplo, não ia querer, mas é insegurança? É simplesmente decisão? É porque eu não consigo ver e no fundo eu quero? Ou será que não, eu não quero e eu não tenho insegurança, é só uma decisão minha? Porque se eu conseguir chegar num ponto onde eu entendo que eu não tenho fraquezas, eu tenho escolhas, nesse ponto eu estou blindado a manipulações nesse aspecto. Eu só vou fazer se eu quiser, mas eu nunca vou fazer por empolgação e eu nunca vou deixar de fazer por medo. Vocês conseguem ver, gente? Isso vale para tudo, tá? Thaís, oi Hugo, seja bem-vinda. É muito complexo, Estevão, muito, muito, muito. E as pessoas não se conhecem, tá, pessoal? Eu falo isso para vocês porque dentro de consulta, quase 100% das pessoas que eu atendo não têm autoconhecimento. E ter autoconhecimento é uma coisa progressiva. Então, por exemplo, eu penso muito nisso, sobre o que eu sou, sobre o que eu quero, sobre o que eu não quero, sobre o que eu preciso. Eu penso nas minhas fraquezas já há 10 anos, que eu comecei isso com 18. E eu penso muito e ainda assim, direto, descubro coisas sobre mim. Agora, você imagina uma pessoa que não para pensar. Uma pessoa que ela só tem opinião formada. É isso e é aquilo, mas ela nunca pensa nos porquês.
essa pessoa vai ter uma dificuldade enorme, ela vai conseguir ser manipulada facilmente, ela vai ser enganada, ela vai ser traída, ela vai tolerar o que não deve. E aí a gente começa a perceber que a pessoa manipulável, ela é muito perigosa. A gente fala tanto do manipulador, só que o manipulador não vai manipular uma pessoa que não é manipulável. Então eu preciso sim me preparar. Eu não estou culpando a vítima da manipulação. Eu estou mostrando que a vítima, ela pode se proteger, tá? Então se eu tenho aqui, por exemplo, a minha casa, e uma pessoa invade, eu vou culpar a pessoa? Lógico, porque ela invadiu, mas eu posso me proteger, não posso? Se essa pessoa vem pra cima de mim, eu não tenho coisas para bater nela com aqui, eu não posso me proteger, eu não posso saber artes marciais para conseguir salvar a minha vida, eu tenho meios para isso. Por que eu não vou usar? Eu vou simplesmente não fazer nada, ficar sentado esperando a pessoa roubar a minha casa e falar, poxa, é ele que é culpado. Como é que fala? O Estado tem que cuidar dessa pessoa, porque é essa pessoa que está errado. Só que eu não posso me abster da minha responsabilidade de proteger a minha vida. E quando eu falo de relacionamentos, de manipulação, é uma responsabilidade minha também proteger a minha vida. Eu não posso só me entregar ao outro e deixar ao Deus dará, torcendo para essa pessoa ser boa para mim, porque às vezes não vai. Então é importante a gente conseguir esse autoconhecimento, pessoal. Isso é o primeiro ponto. Como conseguir autoconhecimento? A gente precisa fazer terapia, a gente precisa estudar, a gente precisa tirar tempo para nós mesmos, pensar nas nossas fraquezas, pensar nas nossas feiuras interiores, nos nossos defeitos, porque aí eu consigo me conhecer, entende? Então, por exemplo, eu tenho uma coisa comigo, gente, que quando eu estresso, meu estresse vem assim, ó, puf, de uma vez. Então, se eu não olhar para dentro de mim, eu posso gritar, eu posso ser grosso. Se eu não olhar para dentro de mim, se eu estiver na rua e uma pessoa me fizer raiva, eu posso querer agredir essa pessoa. Porque a minha raiva é explosiva, assim como de muitas pessoas. Tem mulher que quando ela está com raiva, ela sai quebrando tudo. Só que quando eu conheço, quando eu entendo, eu sei que vai acontecer. Então eu sei que quando eu ficar com raiva, eu vou sentir essa explosão. Logo, eu sei que apesar de sentir, eu vou agir com a cabeça, ao invés de simplesmente me deixar levar. Da mesma forma, se eu sei que eu tenho uma compulsão, por exemplo, por contextos carnais, eu posso também controlar isso de alguma forma. Só que se eu não souber, não tem como. Então, autoconhecimento, pessoal. É por isso que a terapia se faz tão necessária. Tem tantas pessoas que vão para a academia, que cuidam do corpo, que cuidam da inteligência, mas o emocional está lá, todo cagado, e a pessoa não faz nada. E isso é fundamental. Se você não tem problema nenhum, busque terapia. Se você tem, busque terapia, porque isso vai te ajudar. E se vocês quiserem fazer aqui na My Mentor, me tendo como seu mentor, vai ser um prazer enorme, tá bom? Qualquer coisa, entra em contato pelo meu Instagram, mesmo @aqui, Hugo Costa PSI, e faça o seu orçamento. Inclusive tem até um treinamento em aberto também, onde a gente vai falar muito sobre isso, de uma forma mais dura do que eu estou falando para vocês aqui na live, porque aqui eu não posso usar todas as palavras, aqui eu não posso falar muitas coisas, mas lá a gente vai falar. Então se você quiser focar na sua evolução e pode investir em terapia, faça. Não pode investir, faça o treinamento, porque é muito barato e vai te ajudar demais. Minha raiva é na agressividade verbal, ou seja, você tem um ponto que você precisa trabalhar. Ótimo. Você vai continuar sendo assim, mas você não precisa descontar nas pessoas, você não precisa jogar isso em cima das pessoas porque é um peso seu. Se você entende isso, você vai ser uma pessoa maravilhosa mesmo com raiva. Isso é importante. Próximo ponto, pessoal. Eu preciso entender que a pessoa manipuladora, ela muitas vezes vai demonstrar isso depois de muito tempo. Tá? Então, assim, a pessoa manipuladora não vai chegar forçando a barra para fazer uma coisa que eu não quero, porque é muito óbvio. A pessoa manipuladora, ela vai ganhar minha confiança, ela vai criar um contexto comigo, então eu começo a namorar, a pessoa se torna especial, a pessoa mostra que ela é indispensável através de atitudes e por aí vai. Aí depois, ela tenta me manipular, sutilmente. Só que aí entra o meu medo de perder. Esse é o segundo ponto importante para você não ser manipulado. Você não pode ter medo de perder, tá? Nunca. Ou seja, para isso, para não ter medo de perder, você tem que trabalhar suas inseguranças, o seu romantismo, dependências emocionais, se você tiver, e realmente se aprofundar em quem você é. Vocês estão vendo como que isso é profundo, gente? Ou seja, para não ser manipulado, eu tenho que curar dependências emocionais. É outra coisa, é uma coisa comigo que eu tenho que fazer. De novo, terapia se faz essencial. Então eu preciso fazer de fato esse trabalho, essa progressão, para que eu consiga ser essa pessoa não manipulável. Quando eu estou com uma pessoa extremamente especial, que tenta me manipular, que em todo o contexto ela é boa em tudo, uma pessoa incrível, mas ela tenta me forçar a fazer uma coisa que vai contra os meus valores, eu preciso preferir terminar do que quebrar os meus valores. E eu só vou conseguir fazer isso se eu não tiver dependência, porque se eu tiver, eu vou ter medo de perder essa pessoa.
Quantas vezes, gente, eu já não atendi pessoas aqui em consultório que fizeram coisas que não queriam, que sentiram nojo só porque o parceiro ameaçou terminar. Acontece muito, muito. Homens também, tá? Não é só mulheres, não. Eu já atendi homens que fizeram coisas que eles não queriam só porque a pessoa falou que ia terminar se não fizesse. E ela não queria perder. Aí ela fez. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, mas como que as pessoas são assim? Só que talvez eu sou assim. Entende? Talvez eu não sou assim numa live, conversando sobre isso. Mas talvez num contexto de relacionamento com as minhas emoções interferindo, eu seja. E eu preciso conseguir enxergar isso, eu preciso conseguir ver isso. Se você que está me ouvindo hoje está num relacionamento ruim e você fala, por exemplo, a pessoa ela nem me assume nem termina, você já está errando nesse ponto. Porque é você que tem que tomar a decisão. Se o seu relacionamento é tóxico e você não sai, você já está errando nesse ponto também. Você está se permitindo ser guiada por outra pessoa, você está sendo subserviente. E assim você não vai ser livre, você não vai escolher, você simplesmente vai reagir. E é uma coisa que nós não podemos ter. Quando eu falo de pessoas de alto valor, esse é um dos principais pontos. Gente, autoconhecimento. Não dá para você ser uma pessoa incrível sem autoconhecimento, porque você sempre vai ser suscetível a se deixar levar pelas emoções, a reagir, a simplesmente externar algo com base no que outra coisa te influenciou a fazer e não com base no que você é. Então acaba que você fica uma pessoa muito vulnerável, tá, pessoal? Então pensem nisso, façam terapia, façam tratamento, cuidem de vocês, porque não adianta também você buscar uma terapia na hora que já deu um monte de coisa errada na sua vida. Você tá num relacionamento, o cara te traiu, o cara te forçou a fazer o que você não queria, aí você tá machucado, aí você vem fazer terapia. Pra quê? Pra parar de sentir dor. Parou de sentir dor? Some da terapia. Ou seja, você vai se machucar de novo, isso é óbvio. É tipo academia. Se eu faço academia e fico com o corpo super sarado e eu paro, eu vou voltar ao que eu era. Eu preciso continuar evoluindo, eu preciso continuar fazendo. E é muito interessante esse processo. Gente, eu tenho clientes que estão comigo aqui há mais de um ano e é incrível como que as pessoas mudam a mente, como que elas conseguem de fato não sofrer tanto, como que elas se tornam decididas na vida dela, nas vidas delas, como que elas conseguem de fato cumprir aquilo que elas prometem. Isso tudo é muito legal. E eu quero isso para vocês também. E, gente, olha, G, obrigado pela rosa, agradeço. Não deixem de curtir, tá, pessoal? Isso é muito importante. E aqui na My Mentor a gente tem vários trabalhos. A gente tem trabalhos de alto padrão, por exemplo, VIPs, que vão até 50 mil reais. A gente tem consultas de 450 e a gente tem agora também os treinamentos que são para pessoas que não querem investir tanto, que não podem investir tanto, ou que querem conhecer o meu trabalho também antes de investir mais, que são muito baratas, tipo a terapia A Consciência do Não Sofrer está R$ 99,90. 20 dias comigo. 20 dias comigo enchendo seu saco, falando na sua cabeça. Sobre evolução, autoestima e fazendo lives exclusivas. Então, participem se vocês quiserem, tá? Vai ser um prazer enorme ter vocês por lá. Todas as inscrições podem ser feitas pelo Insta Hugo Costa PSI. Pessoal, live aberta a perguntas, tá bom? Vou falar mais sobre pessoas manipuladoras dentro do treinamento. Ó, cuspi aqui igual uma lhama. Vou falar mais sobre pessoas manipuladoras dentro do treinamento. Vou ensinar mais detalhes sobre isso e mais detalhes sobre autoconhecimento, tá bom? Se você já passou por manipuladores, se você quer evitar, esse treinamento vai te ajudar demais. Você vai se tornar uma pessoa mais forte. Sou um pouco frágil e isso é muito ruim. Se você aprender a lidar com a sua fragilidade, pode se tornar uma força, tá? Fragilidade de todo não é um problema, desde que você consiga olhar para ela e entender o que ela causa em você. Então você precisa aprender a se conhecer. Gente, todos nós temos defeitos, tá? Eu tenho os meus defeitos, obviamente. A questão não é eu ser perfeito. A questão é eu saber usar os meus defeitos de uma forma que eles não prejudiquem a minha vida. Tipo eu, vou falar para vocês um defeito que eu tenho. Eu odeio estudar, odeio. Só que quando eu precisei, eu parei a minha vida para estudar. Eu, tipo assim, vendi as coisas que me tiravam tempo para conseguir estudar, para conseguir ficar lá. Eu estudava de joelhos e andando pela casa fora para não dar sono. E quando eu preciso, eu estudo. Então, assim, é uma coisa que eu sei que é minha fraqueza, mas se é a minha fraqueza, eu crio um meio de burlar a minha mente para conseguir fazer o que eu tenho que fazer. O que eu não posso é deixar a minha vida ficar estagnada por causa das minhas fraquezas. Então dá pra gente aprender, tá bom? Eu estou num relacionamento tóxico. Lourdinha, esse treinamento vai te ajudar tanto, Lourdinha. Você não tem ideia. Se você tivesse, você já estava lá. A gente vai falar muito de relacionamento tóxico, mas muito. Vou tomar um café aqui que a boca secou. Estou conhecendo uma pessoa, mas percebi que ele está com joguinhos. Estou perdendo o interesse. Sueli, sempre existem joguinhos, tá, Sueli? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, imagina que eu estou fazendo uma live para vocês, imagina que eu estou num fundo, imagina que o fundo aqui é uma parede sem reboco, tá? Só no tijolo.
uma parede sem reboco, eu tô de regata e talvez eu tô todo avacalhado, todo com o cabelo todo despenteado. Agora imagine a sensação de estar vendo uma live assim. Agora tem outra situação, que é essa que a gente tá. Que eu coloco uma camisa razoavelmente agradável, eu tenho um fundo que seja agradável e eu converso com vocês com uma dicção que seja, por exemplo, aceitável e por aí vai. Passa uma ideia diferente. Isso é o que, gente? Isso é uma forma de jogo psicológico. Porque eu quero que vocês consigam ter tranquilidade mental para compreender o que eu estou falando. E para isso, todo o contexto tem que estar harmônico. Então, tudo isso é um jogo. Se eu tivesse, por exemplo, na hora que vocês me contratam para uma consulta, eu não vou atender vocês assim. Eu vou atender vocês de jaleco, no escritório, com fundo, de uma forma que seja realmente agradável. Então a gente tem todo esse contexto e tudo isso é uma brincadeira psicológica que a gente faz o tempo todo com todas as pessoas. A foto de vocês do perfil é um jogo para transmitir a melhor imagem que você poderia ter. Ninguém posta uma foto feia no perfil e fica lá deixando essa foto. Não, essa pessoa quer que você veja o melhor lado. Você quer que eu veja o seu melhor lado. E isso também é um jogo. Então, assim, a questão é que algumas pessoas têm jogos infantis e algumas pessoas, elas transparecem demais. E aí fica chato. Então, eu preciso simplesmente conseguir identificar isso e ver se faz sentido para mim. Mas eu tenho que entender que sempre vai ter isso. O jogo sempre vai existir, pessoal. Sempre. Você pode ver que todo vídeo que é viral, ele atende alguns requisitos, que são as polêmicas e por aí vai. E as pessoas fazem isso simplesmente para conseguir visualização. Também é um jogo. Mensagem da Geise. Normal, eu chateada fui dormir, não sei como falar com ele. Só fale. Mas se quiser dica, vem constar, porque eu preciso entender o contexto. Entrei na live certa, pois precisava ouvir essas palavras. Que bom, Denise, fico feliz. Entre no treinamento também. Mensagem da Silvia. Narcisistas se reconhecem narcisistas? Vi um vídeo que sim, inclusive sobre sua infância sofrida. Alguns sim, alguns não. Assim como psicopatas, assim como carentes. Nem todo carente acha que é carente. Tem gente que é carente que só acha que precisa de algo. Dependência emocional. Então, quando a gente fala de reconhecimento, a gente fala de autoconhecimento. E como foi dito para vocês, nem todo mundo se conhece. Então, vai depender da pessoa, tá bom? Mensagem aqui da Isis. Acho que é isso, né? Isis Silva. Se afastar de amizades tóxicas e não falar mais é imaturidade minha? Não, é maturidade, é o contrário. É de fato uma escolha benéfica para a sua vida, isso é ótimo. Você tem que tirar da sua vida todo mundo que não te faz bem. E quando eu falo todo mundo, gente, é todo mundo. Mesmo que for familiar, tem muitos familiares que só pesam a vida da gente, que só apurrinham a nossa evolução. E não é porque é família que eu tenho que tolerar qualquer coisa que essa pessoa faça. Na amizade me apego às pessoas e não quero continuar a ser assim. Beatriz, terapia para você, Beatriz. Vem se tratar comigo aqui na My Mentor que a gente faz isso dar certo. Você explica muito bem, parabéns. Que bom, Jaqueline. Fico feliz, fico feliz. Eu sou casada. E final de semana ele chega às 4 e falei que me incomoda. E ele continua a fazer. Tô mal. Rafaela, isso acontece, tá? Acontece porque você falou que te incomoda. Você tá contando com a boa vontade dele para parar de fazer. E talvez ele não tenha boa vontade. Talvez percebendo que ele não tá perdendo nada com isso, ele vai querer continuar fazendo. O que você precisa? Posicionamento, Rafaela. Tem que ser urgente, um posicionamento certo, adequado para o seu caso. E é uma coisa que, curiosamente, também eu vou ensinar no treinamento, tá, pessoal? A gente vai falar muito de posicionamento lá. Rose, obrigado pela rosa, Rose. E, gente, o poder de um posicionamento bem feito é fabuloso. Na grande maioria das vezes, o que eu uso com os meus pacientes é um posicionamento assertivo e muda o relacionamento deles, se a pessoa entender como precisa ser feito. Então, é por isso que dentro do treinamento eu vou ensinar. Eu preciso de terapia para deixar de ser trouxa. Venha! Isso é um prazer enorme te destrouxar, Thaís. Vou te ajudar com isso. Ellen, obrigado, Ellen, pela rosa. Agradeço. Serve também para relacionamento com filhos? Serve. Relacionamentos interpessoais num contexto geral. Filhos, familiares, pais, mães, relacionamentos amorosos, trabalho, amigos. Diana, obrigado, Diana, pela rosa. Estou grávida de 7 meses e ontem vi uma mensagem do meu marido chamando uma moça para se encontrarem. Então, Fernanda, traição, né? Qual é o seu valor? Você tolera a traição? A fidelidade é um valor na sua vida? Se sim, término. Não há o que fazer. Porque essa pessoa te desrespeitou. Você pode até voltar depois, se for o caso, mas ele tem que ver que você não vai aceitar ele assim na sua vida. Então, o primeiro passo é terminar.
Mensagem da G. Voltar com ex pode dar certo? Ele está diferente, mas ainda fez coisas que brigávamos no passado, então não. Pode dar certo? Pode. Só que aquilo que era problema no passado tem que mudar. Porque, obviamente, depois de voltar vai ser pior. A sua tolerância a isso vai ser pior. Tipo, você estava com cara grosso, terminou. Se você volta e ele tem uma mínima grosseria, aquilo vai parecer um absurdo para você porque você está saturado. Então ele tem que melhorar o que foi causa do término antes de voltar. Antes, tá? Não depois. Não é promessa de melhoria, não. É melhorar antes. Aí faz sentido. Vamos ver mais mensagens aqui. Eu me apaixonei. Olha, Fernanda, obrigado pela rosa. Gente, mandem presentes, tá? Eu adoro presentes, mandem muita curtida. Isso faz parte, se você não me segue, me siga. Claudiane, obrigado, agradeço. Bom dia agora, o que é esse treinamento? Oh, não, bom dia, cheguei agora. O que é esse treinamento? K, Geisiane, obrigado pela rosa. Respondendo aqui a K. Esse treinamento é um treinamento imersivo de 20 dias, onde a gente vai falar de uma forma filosófica objetiva sobre evolução pessoal, autoestima, relacionamentos saudáveis e força emocional, tá bom? É um treinamento que eu vou fazer com vocês, a gente vai estar imersivo num grupo entre 100 pessoas, onde a gente vai conversar todos os dias, eu vou mandar áudios para vocês, a gente vai fazer lives exclusivas e vocês vão poder mandar dúvidas para mim. É uma espécie de mentoria coletiva, tá? Eu faço mentorias individuais, onde eu dou toda a atenção para uma pessoa. Essa mentoria é coletiva, porque aí fica muito barato para vocês. E eu consigo fazer isso para vocês sem afetar o financiamento da empresa, o financeiro da empresa. Então, com isso, eu consigo fazer uma coisa que é boa para vocês, sem que a empresa, obviamente, perca dinheiro, e fica algo legal para todo mundo, como uma forma de agradecimento pelo crescimento que a gente teve no ano passado. Então, por isso é tão barato, tá bom? Só R$ 99,90. Eu me apaixonei pelo meu ficante, mas ele não está apaixonado. O que fazer? Normal. Gente, a gente não começa a ter sentimentos pela outra pessoa no mesmo momento que a outra pessoa. Somos seres humanos diferentes. Mas é importante entender também que paixão é neurose, não é saudável e eu não deveria gostar de estar apaixonado por alguém, porque isso cega. Isso me deixa muitas vezes até dependente do outro. Então é importante analisar se é paixão, se for tentar curar, se for um enamoramento, super tranquilo. Continue se relacionando, a pessoa ela tenderá a gostar de você também. E se não gostar, você termina. Super tranquilo. Eu me separei há 1 ano, estava bem até agora. Obrigado, Sueli, pela rosa. Brinde de café aqui para Sueli que está mandando rosa. Agradeço. De repente comecei a me sentir só. Faz parte da vida. Rosa, venha se tratar, venha fazer terapia, porque se sentir só tem a ver com expectativas que você tem. Muitas pessoas precisam de companhia, precisam de validação, precisam de alguém para ouvir, de uma fonte para ela desabafar, e tudo isso cria dependências em você. É legal você gostar de sair com seus amigos, mas não é legal você precisar. É legal você gostar de um namoro, mas não é legal você precisar. Então, se você precisa, venha fazer terapia. Mensagem da Beatriz. Doutor, nas amizades masculinas, a maioria se aproxima de mim por interesse na minha pessoa. Normal. Muitos homens farão isso, muitos homens se aproveitarão da amizade e você precisa se blindar disso, assim como nós precisamos entender que sempre haverão pessoas manipuladoras e nós precisamos nos preparar para isso. Esse é o mundo. O mundo é assim, tá? Não vai mudar. As pessoas vão continuar agindo assim. Eu tenho que me preparar para sair em superioridade em relação a essas pessoas. É normal o esposo ficar do lado da família dele? Se a família dele estiver certa, é. Não significa que o fato de ele ficar seja um ponto negativo, nem positivo. Porque se ele defende a família, ela estando errada, não vai ser legal. Mas se ele defende você, você estando errado, também não é legal. Então a gente tem que entender, gente, que parceria é uma coisa, mas família também é importante. Então é tipo a Rafa e minha mãe. Gosto das duas, lógico. Se a Rafa estiver errada, eu não vou ficar protegendo a Rafa só porque ela é minha parceira. Eu vou falar com ela que ela está errada. Se a minha mãe estiver errada, a mesma coisa. Então, não é porque a pessoa é seu parceiro que ela vai abrir mão de todo o resto, mesmo estando errada. Entende? Então tem que analisar a situação. Mensagem da Adnaira. Bom dia, bom dia. Eu e meu ex vamos voltar pela 3ª vez, mas confesso que estou com receio dessa volta, mesmo nos amando. Eu entendo. Eu nem conheço o relacionamento e eu já estou com receio, assim, 3ª vez. Se quiser, vem se consultar, que aí você me fala o que aconteceu, os porquês, e eu vou conseguir fazer uma análise com você da situação, tá? Para poder te falar mais ou menos o que você pode esperar, o que você deve fazer para ter uma chance melhor. Mas vem se consultar antes de voltar, se for fazer isso. Simpático demais, sou muito fã. Obrigado pelo carinho, Thaís. Agradeço.
Começo de relacionamento, deixo ele tomar decisões para me sentir bem, pois eu sou mais decidida e imediata. Estrategista. Gostei. É isso aí, muito bom. Ser estrategista e não agir só por impulso é muito legal. Meu namorado falou que está distante de mim, pois precisa respirar. A cabeça. Devo entender? Talvez. Se você entende que o seu relacionamento é super tranquilo, é estranho ele estar assim. Só que talvez você é uma pessoa que cobra muito, uma pessoa que repete muito, uma pessoa que exige muito, que se ele não manda mensagem, briga, que se ele te chama pelo nome ao invés de amor, briga. Então, assim, existem casos e casos. Tina, obrigado pela rosa. Então, Rayane, você tem que avaliar como você é. Porque se você é uma pessoa que tira a paz dele, ele vai sentir falta de paz, tá? Normal. Então, aí nesse contexto, você precisa trabalhar esses aspectos. Começamos a namorar depois de ter uma cobrança e ele terminou. Não, peraí. Começamos a namorar. Depois de uma cobrança, ele terminou. Decidimos ficar. Fiz certo? Claudineia, não dá pra saber. Porque você só me falou uma cobrança. Mas tem todo um contexto aí. Cobrança de quê? Como que foi isso? Por que ele não aceitou? Entende? Então, algumas perguntas, gente, elas precisam de consulta, tá? Precisa de avaliação, porque senão não tem como orientar. O seu caso é um desses. Vamos ver mais. Ou como saber a hora de terminar um relacionamento quando ele é mais pesado do que leve e a pessoa não está disposta a fazer nada para mudar. Só, tá? Porque assim, isso engloba tudo. Se tem uma ruptura, ele vai ser pesado. Se tem cobrança demais, vai ser pesado. Se tem manipulação, vai ser pesado. Então assim, se eu percebo que já está me torrando a paciência, que eu estou tendo ansiedade e aquilo que é fonte da minha ansiedade não melhora, não faz sentido eu estar com essa pessoa. Obrigado, Mariana, pela rosa, agradeço. Sobre a família se meter no relacionamento, observar o contexto, foque, edito... Nossa, não entendi, Edson. Manda de novo. Maria Edson, não entendi. User, obrigado. Pessoa sem nome, agradeço. Como entender que querer mais não precisa de um relacionamento? Sueli, precisa quebrar o romantismo, tá? O romantismo que fala que a gente precisa de um relacionamento, a visão romântica, instaurada em nós desde meados do século XII, segunda era medieval, onde as pessoas começaram a falar sobre que elas iriam morrer se ficassem sem a outra pessoa, e começaram a fazer poesias e cantos, e começaram realmente a entender o amor como algo divino. E isso está muito enraizado em nós. Quebrando o romantismo, você consegue resolver esse problema. Eu preciso participar desse treinamento. Rose Caetano, será um prazer enorme. Mas, Rose, dica para você, corre, porque faltam 16 vagas só, tá bom? Pelo menos quando eu comecei a live eram 16. Completando as 16, ninguém entra mais. Aí vai ficar para a próxima turma, mas você vai ficar lá na vaga na sala de espera para a próxima turma, tá bom? Obrigado pelo presente, pessoa sem nome, agradeço. Vamos ver mais aqui. Como posso fazer para participar do treinamento? Entra no meu Instagram, ou Costa PSI, mesmo arroba daqui, e manda mensagem no direct, tá bom? Acha que tem tempo certo para ficar? Não. Estou ficando 4 meses e ele tem ciúmes, mas pediu em namoro. Não tem tempo certo, tá? Tem conexão, gosta da pessoa, quer uma coisa séria para sua vida, namore. Se não der certo, termina. Não há problema algum. Eu quero mudar minha situação atual. Já fui traída várias vezes e sempre perdoo. Mudaremos. Duramente, mas mudaremos. Quando é o treinamento e como vai ser? Claudineia. O treinamento começa assim que tiverem 100 pessoas na turma. Por quê? Porque, como é muito barato, eu preciso de pelo menos 100 pessoas para ser financeiramente viável fazer esse treinamento, porque gasta muito tempo, eu vou conversar com vocês muito, eu vou ler muitas mensagens, então, obviamente, eu vou ter que deixar de atender algumas consultas para fazer esse treinamento. Então, começa assim que tiver 100 pessoas, faltam só 16. Como vai ser? Vai ser um treinamento feito através de um grupo privado, um canal privado no Telegram, onde eu vou mandar conteúdos, áudios, onde a gente vai conversar, debater temas e fazer lives exclusivas, tá bom? E tudo vai ficar salvo para quem não puder ver na hora, ver depois. Mandei mensagem e me respondeu com 2 dias. Mandou mensagem, o que faço? Ignoro? Denise, isso seria só uma técnica, tá, Denise? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, você trabalha com relacionamentos. Aconteceu isso e isso. O que eu faço? Eu preciso de muito mais informação para saber o que fazer, porque depende de como estava antes. Olha só a sua mensagem. Eu mandei mensagem e respondeu com 2 dias. Você pode ter conhecido o cara agora, vocês podem estar namorando há muito tempo, pode ter uma briga. Então, assim, tem variações e cada variação vai ter uma atitude diferente. Por isso, esses casos estratégicos precisam de consulta de avaliação.
Tem até algumas pessoas dando dica, gente. Uma coisa interessante, tomem cuidado com as dicas que vocês dão, porque às vezes, igual a moça falou aqui, ó, ignore e segue a sua vida. Só que e se for o começo do relacionamento e ela causou uma briga com ele? Aí ela faz isso, ela está agindo errado. Então tomem cuidado com dicas que vocês dão para pessoas, porque isso pode atrapalhar a evolução das pessoas e pode fazer com que elas não percebam próprios erros. É muito importante conseguir identificar caminhos. E cada situação tem várias possibilidades diferentes, tá bom? Como faço para fazer terapia com você? Basta agendar pelo meu Insta, Rayane, no Hugo Costa PSI, tá bom? Agenda lá, marca um horário que a gente começa. Você vai fazer sua avaliação inicial comigo, uma consulta inicial, e aí você já começa a sua terapia. Onde me inscrevo? No Instagram, Hugo Costa PSI. Deixa eu ver mais. A família dele falou algo que não gostei e meu esposo disse que era para não dar importância. É importante a gente pensar o seguinte, Juliana, a pessoa falou algo que você não gostou. Isso afetou a sua vida de uma forma prática? Se sim, precisa fazer algo. Precisa ter um limite. Se não, precisa ignorar. Tipo, gente, por exemplo, eu tô na internet aqui direto, tem alguém falando uma coisa que eu não gosto. Se eu for dar ideia para isso, eu vou ficar o dia inteiro por conta disso. Então, se a pessoa tá falando, isso é com ela, tá? Isso não interfere na minha vida. Agora, se a pessoa falou uma coisa que me prejudica, que afeta, por exemplo, algo real na minha vida, aí eu vou colocar um limite, porque também ninguém é trouxa. Mas analise, porque as pessoas têm direito a ter opinião. Se a pessoa não gosta de você, é normal, ninguém é obrigado a gostar de você. E as pessoas são livres para falar o que pensam, então super tranquilo se for só isso. Bruno, como faço para fazer terapia com você? Bruno, mensagem no Instagram, tá bom? Hugo Costa PSI, mesmo arroba aqui do TikTok. Manda mensagem no direct que a Rafa vai agendar um horário. Se você não tem esse app, você pode entrar no meu site, o site está aqui na bio. Aí você clica no botão Entre em Contato. Você vai ser direcionado para um canal no Telegram e vai agendar o seu horário também. Qual o valor do treinamento? R$ 99,90. Gente, é muito barato. É mais barato que um botijão de gás, é mais barato que uma garrafa de vinho. Um vinho bom, mas é mais barato. É mais barato que um mês de academia. E a minha consulta inicial, eu tenho consultas de 250 e de 450. Então tem consulta só por WhatsApp, por videochamada mais complexa. Mas só para vocês terem ideia do quão barato é. Juliano, obrigado pelos presentes, agradeço. Muito gentil da sua parte. Tem muitas pessoas perguntando de terapia, eu respondi para vocês, então não vou responder de novo, mas pelo Instagram, bom? Sempre. Estamos nos conhecendo agora, que bom, mas não tem mais nada. Hilda, obrigado Hilda, pela rosa. Opa, bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Deus te abençoe. Não, você está me chamando de Bruno, meu nome é Hugo, você quase acertou. Rose, obrigado. Seus vídeos são muito bons, te sigo aqui no Instagram. Que bom saber disso, Flávio. É um prazer enorme ter você aqui e lá no outro também. Muito obrigado. Quanto custa a sua terapia? Primeiro você vai fazer uma consulta de avaliação inicial. A consulta de avaliação inicial custa R$ 450, é 45 minutos comigo e você vai receber uma chuva de material bônus para você conseguir entender melhor o seu caso e vai ter todo o suporte aqui da My Mentor. Tem direito a um retorno também. Depois disso, você pode iniciar nossas terapias ou mentorias. E eu tenho terapias a partir de R$ 800 por mês. É bem barato. R$ 200 por consulta. Então, nesse pacote, você faz uma consulta comigo por semana, pagando 800 por mês. E também tem outros premiums. Por exemplo, tem pacotes até de 3.500. E depois entra a mentoria, que é um nível superior, tanto na entrega quanto no preço. E é mais para pessoas que podem investir bastante, que querem realmente uma mudança avassaladora. Porque aí as pessoas dentro de mentoria têm acesso a mim todo dia, o dia inteiro, tá bom? Então eu fico por conta da sua evolução dentro das mentorias. E as mentorias também têm um processo seletivo, eu não aceito todo mundo não. Dentro da mentoria você tem que passar por uma entrevista para eu descobrir se você realmente quer fazer aquilo, porque eu não vou aceitar pessoas, por exemplo, que não estão dispostas a evoluir, porque tira a vaga de uma pessoa que quer. Então tem uma entrevista, se você for aceito, aí você pode fazer a mentoria. Mas terapia é aberta a todo mundo. Quanto tempo depois de um término para conhecer alguém? O tempo necessário para que os seus traumas, os seus medos não afetem outra pessoa. Então simplesmente, tá bem? Vai. É normal não se empolgar no relacionamento? Normal. O que causa empolgação é paixão, não amor. Amor é paz, amor é leve, amor é tranquilo e às vezes é confundido até com tédio. É gostoso, tá? Transmite uma leveza, suavidade. Agora a paixão não, é eufórica, é explosiva. Então a paixão gera empolgação. Como lidar com constante medo de perder o emprego? Alana, não dependendo disso.
Porque assim, isso é uma proteção da sua mente. Se você está num emprego e você sabe que se você perder você vai ter grande prejuízo, a sua mente gera ansiedade, porque ela percebe um risco, e aí ela vai fazer você se sentir assim. Isso é bom para você conseguir descobrir uma forma de não se sentir assim. Ou seja, se você quiser, você pode ter um empreendimento, você pode fazer investimentos para ter rendas extras, você pode, por exemplo, começar outros trabalhos, você pode criar um colchão financeiro onde você seja capaz de se manter por um ano sem emprego, mas você tem que criar seguranças. Aí você tira essa preocupação da sua cabeça. É uma coisa que eu ajudo meus pacientes muito dentro de mentoria, tá? Ter essa organização financeira. Mensagem da Ari. Você acha que cobrar mais do namorado porque ele te chama pelo nome e não dá bom dia? Olha, eu não acho que isso seja uma coisa que deva acontecer, tá, gente? Porque tem as coisas que são valores. Por exemplo, fidelidade é um valor. Então, se a pessoa me trai, eu devo me impor. Agora, não é um valor para mim, tá? Receber mensagem de bom dia. Então, se a pessoa não me manda, tanto faz. Essa pessoa ela vai conversar comigo em outros momentos. O que importa é se ela está sendo leal, se ela está sendo fiel, se ela é agradável, se existe tempo de qualidade, demonstração de amor e por aí vai. Mas não um bom dia. Ou a pessoa pode me chamar de Hugo, eu não vejo problema nenhum. Tá? Eu não acho que deveríamos cobrar coisas assim dentro de um relacionamento, porque são coisas que são gostosas, mas não são fundamentais. E que se tiver todo um resto perfeito, isso não vai fazer diferença, para mim, tá bom? Então cobre só se isso for importante para você, mas toma sempre cuidado, porque cada cobrança é um peso na relação. Quanto mais cobrança, mais chato fica. Imagina, ele acorda, ele não tem hábito de mandar bom dia para ninguém, e ele pensa, nossa, eu tenho que mandar bom dia para ela, porque senão ela vai brigar. Tá vendo? Ele já tá com peso, ele tá te mandando bom dia porque ele tem que mandar e não porque ele quer. Ou seja, não é genuíno. Ou quando ele te chama de amor, talvez ele não goste, talvez ele quer te chamar de uma outra forma. Então é legal a gente deixar a pessoa livre. E se eu perceber que aquilo que ela é não é bom para mim, eu termino. Mariana, obrigado pela rosa. Agradeço. Os relacionamentos precisam de menos peso, gente. As pessoas, elas colocam cobrança demais. O relacionamento ele vira um trabalho, onde as pessoas fazem porque tem que fazer e não porque querem. G, obrigado pela rosa. Tipo assim, hoje eu acordei e vim fazer live. Ok, mas talvez amanhã eu acorde e eu vá, sei lá, passear ou fazer qualquer coisa, alguma coisa pra mim que não seja com a Rafa ou ficar com a Rafa. Imagina se ela me cobra. Não, toda manhã você tem que estar comigo. Ia ser muito pesado, porque às vezes eu não quero. Emanuele, obrigado pela rosa. Agradeço. Ou ela também, talvez eu tô morrendo de vontade de assistir uma série, mas ela não tá com vontade. Se ela fizer isso só porque eu quero, vai ser chato. Então eu tenho que ver compatibilidade para que a gente goste mais ou menos das mesmas coisas, para que a pessoa seja semelhante a mim sem eu ter que cobrar. Uma pessoa sem caráter dentro de uma relação, você acredita que um dia ela pode mudar? Sim, se ela quiser. Qualquer pessoa pode mudar. A questão é, o que ela está fazendo hoje para mudar? Com base nas atitudes dela, ela se acredita que daqui a um ano ela vai estar diferente ou não? Que é isso que importa. Tipo assim, vocês podem perguntar para mim, uma pessoa que ganha R$1.000, ela pode estar rica daqui a 5 anos? Claro que pode. Mas o que ela está fazendo hoje mostra que ela vai estar? Ou hoje essa pessoa é uma pessoa preguiçosa? Porque se for, eu não vou ficar colocando fé numa pessoa que não demonstra que vai mudar. Aí eu termino, entendeu? Claro que eu estou usando exemplo de dinheiro aqui só para exemplificar, tá, pessoal? Mas, respondendo a sua pergunta, a pessoa pode mudar se ela fizer o que tem que ser feito para mudar. Fora isso, não. Adoro você, Mariana, que gentil. Fico feliz que me adores. Meu marido insiste muito no que eu não quero fazer e isso me sufoca. Lima, então seja direta, tá? Fala para ele assim, olha, eu já te falei que eu não quero fazer isso e eu espero que você me respeite. Se você parar de cobrar, ótimo. Se você continuar cobrando isso, a gente vai ter um sério problema, porque isso vai fazer com que eu nem me sinta à vontade perto de você. Eu não vou fazer, entende isso de uma vez. Seja direta, seja objetiva. E aí, se ele continuar insistindo, coloque uma consequência. Como não deixar as coisas esfriarem entre mim e a minha namorada? Observação, temos 2 filhos. Construir o relacionamento. O que pode fazer esfriar, Johnny? Falta de admiração, ou seja, não seja um cara estagnado. Falta de confiança, não faça merda, passe confiança para ela. Falta de respeito, trate-a bem. Falta de desejo, alimente o lado sexual de vocês. Precisa existir estímulo e por aí vai. Então assim, você tem que evitar tudo aquilo que poderia causar um esfriamento. Então é só você pensar o que pode causar. Faça algo para que isso não aconteça. Ela diz que cobro muito. Como é que é? Deixa ela livre? Devo deixar ela livre? Acho que é isso. Não, para de cobrar.
Se ela tá te falando, se você cobra muito, ela já tá te falando qual é o problema. E cobrança demais realmente é um problema, tá, Breno? Isso é muito pesado dentro do relacionamento, ninguém aguenta. Ela vai preferir estar com as amigas do que com você, por exemplo, se houver muitas cobranças. Meu marido conversa muito com colegas na empresa, mas em casa não fala muito comigo, fico brava. Talvez porque a conversa na empresa seja agradável e em casa não. Às vezes acontece, tá, pessoal? Infelizmente, às vezes nós não somos tão agradáveis assim, e a gente tem que olhar, porque tem vezes que a gente tem uma forma de diálogo até tendenciosa com o parceiro, talvez a gente já não tenha tanto respeito, ou talvez não, talvez eu sou uma pessoa que gosta muito de falar e não de ouvir, então eu tenho que pensar, talvez eu julgo demais. Se ele não gosta, poxa, alguma coisa tem, porque ele gosta de conversar, isso já deu para perceber. Por que ele não gosta de conversar com você? Tem que fazer uma análise para descobrir o que está acontecendo, tá bom? E não ficar brava com ele, porque ele não vai gostar de conversar com você porque você está brava. Na verdade, ele vai gostar menos. Breno, que você perguntou aqui sobre a cobrança. Completando, tá? Depende também se você está cobrando coisas que são justas, tá? Porque se for, aí é o caso de você terminar. Mas tem que avaliar. Mensagem da Ari. Me posicionei e disse que não queria ser ficante. Ele aceitou namorar. 2 semanas depois me traiu. O que faço? Termina. Gente, mas é umas coisas assim que chega a ser difícil acreditar que vocês estão perguntando, tem desse. Te traiu, quebrou seus valores. Lembra da manipulação que eu falei pra vocês? Gente, saibam os seus valores. Se o meu valor é fidelidade, foda-se porque a pessoa me traiu, eu vou terminar, não importa o que levou ela a trair, não importa. Então, se você tá na dúvida, é porque você também não sabe quais são os seus valores. Porque se você pensa, não, eu não me importo, eu quero um relacionamento aberto, então não tem nem que ficar bravo com isso, você quer um relacionamento aberto. Mas se não quer, não pode acontecer. Gente, autoconhecimento, vocês estão vendo como faz falta? Tenham autoconhecimento, gente, pelo amor de Deus. Façam terapia, isso ajuda muito. Meu namorado terminou comigo e eu fico mandando mensagem querendo uma resposta, querendo resolver. Estou sofrendo muito. Normal, Mari, porque o ser humano ele tende a não aceitar brechas psicológicas. Antigamente, na época da Grécia, as pessoas acreditavam que a onda ela existia porque Poseidon estava zangado e mandava onda. Que existia raio porque Zeus estava chateado com algo que o ser humano fez. Então ninguém conseguia simplesmente pensar, poxa, é um raio, eu não sei por que acontece, está tudo bem, não tenho compreensão. Não, as pessoas precisam de uma compreensão. Então as pessoas colocam crenças que são totalmente fortificadas acerca de algo. E quando eu não tenho uma resposta, eu quero a resposta. Se o seu ex, ele simplesmente parar de te responder, você vai colocar uma resposta na sua cabeça, tipo, ele me traiu. E talvez nem seja verdade, mas você vai buscar isso. Então é o fato da gente conseguir entender que algumas coisas não tem solução, que a gente não vai ter resposta e que se a pessoa responder, talvez ela até minta. O que importa aqui, Mari, não é o porquê ele terminou, é que ele terminou, ele não quer estar com você. Então esse é o momento de seguir em frente e cuidado para não ficar se rebaixando, tá? Por causa disso. Isso é muito importante. Meu namorado termina do nada, gosto muito dele, mas ele muda do nada, me agrada, faz tudo que gosto, bom days. Então assim, se ele faz tudo que você gosta, não é tudo, né? Porque ele termina do nada, então ele não é tão perfeito assim. Tá no momento de você colocar um limite. Você vai tolerar a pessoa fazendo o que você quiser, entende? Não pode. A Mari falando, ele não me responde. Mari, não foque nisso, Mari. Se ele não quer estar com você, ele não vai se preocupar em te responder. Foca agora em seguir a sua vida. Isso é muito mais importante. Tipo, gente, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a Rafa chega agora e fala, Hugo, não quero mais namorar, termina comigo. Eu vou ficar mal. Lógico que eu vou ficar mal. Mas o motivo pelo qual ela quis terminar importa? Só se ela quiser continuar. Se ela falar, Hugo, eu tô terminando porque você é isso ou aquilo. Aí é importante, porque eu quero ter a chance de mudar. Mas se ela já decidiu que, independente do que eu faça, ela quer terminar, então tanto faz o motivo. Eu não vou ficar atrás dela perguntando por que ela terminou. Eu sei que ela não quer estar comigo, é isso que importa. Então eu tenho que focar em mim. Hugo, é normal ela ir para uma festa com as amigas sem mim? Breno, em alguns contextos é, em outros não. Tipo, uma festa da empresa que ninguém vai levar familiar. Normal, né? Agora, ela vai para uma boate. Poxa, talvez já não seja tanto. Então a questão não é se é normal ou não. A questão é o que você está disposto a aceitar no relacionamento. Ela foi para uma festa de família? Normal. Tipo, a Rafa já foi para a festa da família dela e eu não queria ir, fiquei em casa. Super tranquilo. Então eu não posso proibi-la. Ela me convidou, mas se não me convidasse também, eu não ia deixar de namorar com ela só por causa disso. É só uma festa de família. Então eu tenho que começar a pensar sobre o que eu aceito e o que eu não aceito, tá, gente? Porque muito mais importante do que é normal ou não, é o que eu estou disposto a ter ou não no meu relacionamento. Então, Breno, autoconhecimento
Mergulhe em quem você é, descubra o que você pode aceitar ou não. Mensagem da Tatá. Achei uma lista de contatos de meninas na carteira dele. Brigou comigo e excluiu meu contato. Amei. Que bom. Que bom que você não tá mal com isso. Meu irmão parou para te ouvir. Que honra. É bom demais, Sueli, saber que seu irmão está me ouvindo. Fico feliz, seja muito bem-vindo. Espero que você também se vicie no meu conteúdo, que me siga. Isso é muito bom. Ele falando parece tão fácil, queria conseguir colocar em prática. Thaís, uma característica é isso. Todo mundo fala, né? Ah, falar é fácil. De fato, eu falar, eu vou levantar essa xícara é mais fácil do que eu pegar e levantar. Óbvio. Eu falar que eu vou treinar o dia inteiro é mais fácil do que eu pegar e treinar. Eu falar que eu tenho que terminar quando o relacionamento vai mal é mais fácil do que terminar. Só que isso não importa, eu tenho que fazer ou não fazer. Eu posso treinar ou não treinar, mas se eu não treinar, eu preciso conseguir aceitar o fato de que talvez eu vou ficar gordo, de que talvez meu coração não vai ser tão bom assim. Eu posso fazer dieta ou não, mas eu preciso lidar com as consequências. Eu posso terminar ou não, mas eu tenho que lidar com o fato de que eu estou com uma pessoa que talvez me traiu. Eu posso lidar com isso? Se posso, tranquilo. Se não posso, independente de ser difícil ou não, tem que fazer. Porque é a minha vida. Ah, Hugo, é difícil terminar. Poxa, mas é muito difícil ficar também. Qual dificuldade eu escolho? Porque vai ser difícil. Então, assim, eu sei que não foi desse contexto que você falou, tá, Thaís? Mas tem muita gente que fala, falar é fácil. Isso é desculpa de preguiçoso. A pessoa fala que, tipo, estudar, é muito fácil falar de ficar estudando o dia inteiro. Mas é difícil fazer, sim, mas mesmo sendo difícil, algumas pessoas fazem. E essas pessoas progridem. Então eu tenho que escolher qual pessoa eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa manipulada ou eu quero ser uma pessoa que toma as rédeas da própria vida? Eu quero ser uma pessoa que simplesmente conta com a sorte ou que faz acontecer? Então, se eu quero eu quero ser essa pessoa que faz acontecer, eu vou ter que aceitar dificuldades. E várias dificuldades. Tipo, para muitas pessoas fazer live é difícil. Para mim era muito difícil. A primeira live que eu fiz, gente, eu fiz essa live tremendo. Eu tava ansiosíssimo. Foi muito louco. Tava com o olho desse tamanho assim, fazendo live para vocês, lá no comecinho. Mas eu queria, então eu tinha que enfrentar isso, eu tinha que enfrentar os meus desafios. E todo dia eu tenho que fazer isso. Então, enfrentem os desafios de vocês. O peso da vida de vocês é de vocês. Se vocês não carregarem, ninguém vai. Converso com meu parceiro sobre certas atitudes e ele não muda por não priorizar o momento do não falo o resto. Mas, Lari, se conversou e não mudou, o próximo passo é posicionamento, tá? Conversar de novo não vai adiantar. Aprenda a se posicionar. Se você não sabe, faça meu treinamento, venha se consultar, mas ficar conversando não ajuda. Tem muita gente que fala até assim, nossa, já falei tanto com meu namorado, já cobrei tantas vezes, e ele acabou terminando. Porque, gente, cobrar é chato. Tá? É muito pesado você ficar cobrando a pessoa o tempo todo. Talvez a pessoa tá errada e ela vai terminar porque você foi chato. É impressionante como que a cobrança tem um poder destrutivo. Então eu preciso aprender a usar o meu discurso de uma forma efetiva também. Mensagem da Love Família. Separei porque meu marido desconfia de mim e agora ele quer voltar. Ele pediu perdão. O que eu faço? Ele desconfia de você, ele quer voltar. Ele vai continuar desconfiando de você se ele não fez tratamento algum. Então fala pra ele, por exemplo, que você aceita voltar se ele aceitar fazer terapia. Ponto. E aí ele se trabalha. Aí é legal, beleza? Hugo, nunca fui valorizada, agora estou sendo muito amada, estou insegura sem motivo nenhum. Não é, sem motivo nenhum, tem um motivo. Você nunca foi valorizada. E agora que você está sendo, você tem medo de perder. Então você está sofrendo pelo medo de perder. Se você perder, você vai sofrer porque perdeu e depois vai sofrer porque não tem ninguém. Ciclo do sofrimento. Tem motivo, tá? É a sua crença ruim acerca dos relacionamentos. Fala para você que a qualquer momento algo pode dar errado e você pode perder. Então, normal, tá bom? É só uma crença, mas dá para você ressignificar isso com o foco correto. E a gente também pode fazer isso dentro da terapia. Nó, pulou meu comentário. Obrigada, Tatá. Eu não vejo todos. Pode parecer estranho, mas é muita mensagem subindo e não dá para ver tudo. Não é de propósito que eu pulo, não. Meu namorado viaja sozinho para ex falando que vai ver os filhos. Não quero mais ele. Tô certa? Kelly, não importa se está certo ou errado, importa se você consegue lidar com isso ou não. Se você olha para a sua vida, para a sua consciência, e você não consegue lidar com essa situação, então sim, está certo. Agora, se você olha para essa coisa, para essa situação, e você só não consegue lidar por causa de um trabalho ruim que você fez de autodesenvolvimento, talvez você é muito insegura, aí não, aí você tem que se trabalhar primeiro. Então depende do contexto. Você e a Rafa moram juntos e são casados? Você fala que são namorados, cada um
come do que gosta? Não entendi, Rita. Mas, ó, a gente mora junto e nós namoramos. Nós não somos casados no papel. Nós temos vida de casados, mas não casamos, tá? Essa é a nossa situação. Bloquear na rede social é uma atitude boa ou não? Quando ele diz que não quer mais. Se ele só falou que não quer mais, não. Isso passa uma ideia de imaturidade. A não ser que tenha um motivo. Tipo, ele foi muito grosso com você, ele não para de te mandar mensagem, aí tem um motivo. Ou, em último caso, se você não consegue se recuperar vendo foto dele direto. Você faz consulta online? Sim, Priscila? É só entrar em contato pelo meu Instagram, o Costa PSI, mesmo arroba daqui, ou então entrar no meu site, que está aqui na bio para vocês, e ir no botão Entre em Contato, que você consegue agendar. Hugo, você é um fenômeno, parabéns. Obrigado, Rubens, pelo carinho, agradeço. Amo suas dicas, Germana, fico feliz. Eu estou amando ouvir a live, estou pela primeira vez aqui. Vanilda, que bom, fico feliz. Espero que você volte muitas vezes. Mensagem da Áquila, sou muito insegura, tenho ciúmes até do passado. Ótimo, motivo para terapia. Venha conversar comigo. Vai ser um prazer enorme te guiar nisso, Áquila. Muitos dos meus pacientes eram inseguros antes de começar também. Vamos lá? Mais mensagens. Cadê a Rafa? Provavelmente a Rafa agora deve estar lá editando vídeo ou respondendo pacientes, porque, gente, a procura é muito alta, ela fica o dia inteiro. Só para vocês terem ideia, tem hora que ela está no banho, aí eu entro no banheiro, ela está lá debaixo do chuveiro respondendo cliente. Antes de dormir, felizmente a procura está muito alta na empresa, então ela trabalha o dia inteiro. Minha namorada terminou recentemente e vive me comparando com a ex, além de ter muitas inseguranças. Emanuele, é normal nesse caso, tá? Porque se ele é inseguro e se ele terminou recentemente, talvez ele ainda não superou. E aí ele vai comparar. A questão é, ele compara de forma positiva ou negativa? Tipo, nossa, você é muito melhor que a minha ex. Você me trata de uma forma que me faz sentir especial. Ele pode estar fazendo isso só por empolgação, por ter uma coisa melhor. Tipo, quando eu comprei o meu carro. Eu fiquei super empolgado. Falei, nossa, que legal, esse carro é muito mais macio que o outro. Esse carro é muito mais confortável, muito mais potente. Então, assim, o ser humano compara em situações de empolgação. Normal em alguns contextos. Simplesmente veja se você se sente bem na relação. Vamos ver mais mensagens. Mora com uma pessoa, é parceira, diga minha namorada, isso é normal? Ou não? Nossa, não entendi, Rita. Desculpa, não entendi. Obrigada por sua resposta, Deus te abençoe. Amém. Por que você e a Rafa não casam? O que falta? Não falta nada. É porque nós temos um entendimento assim, gente, o relacionamento é o relacionamento. O nome ficar, namorar e casar é só um nome. Então, se a gente está ficando desse jeito, é bom. Se a gente começa a namorar, não melhora. Simplesmente a gente troca o nome. Então, a gente já tem fidelidade, a gente já tem convívio, a gente já tem esse momento agradável, a gente já tem tudo. Se a gente trocar de namoro para casamento, não faz diferença. O nome é só um nome que é diferente. A gente vai casar hoje, amanhã a gente vai voltar para essa vida que a gente tem do mesmo jeito. Então, ou seja, para a gente só faz sentido casar se tiver alguma coisa que seja um objetivo. Tipo assim, vamos supor que a Rafa queira muito algo, é muito importante para mim casar. Ok, a gente vai casar. Mas se não for, não faz diferença. Ou se a gente vai fazer aqui, por exemplo, uma empresa e a gente vai ter mais benefícios estando casados, ok também. Só que o nosso convívio é agradável e vai continuar do mesmo jeito casando ou não, entende? É por isso que a gente não se importa com isso, porque é mais importante o relacionamento do que o casamento em si. Assim como muitas pessoas, às vezes, estão num relacionamento ruim e pensam, quando começar a namorar vai melhorar, quando morar junto vai melhorar, quando casar vai melhorar, e não vai. Não vai melhorar e nem vai piorar, a não ser que eu faça isso através do convívio. E esse fazer, eu tenho controle estando namorando ou não, entendeu? Então não falta nada, é só por causa disso, é uma escolha. Meu ex terminou comigo tem 5 meses, não paro de pensar nele, o que fazer? Terapia. Terapia é a solução, gente, para a maioria dos problemas. Quando eu comprei meu carro, senti uma tristeza. Por que será? Talvez porque você era apegado ao outro, viveu bons momentos no outro, sentiu como se fosse uma perda. Isso aconteceu comigo também quando eu troquei minha primeira moto. Eu tinha uma moto, troquei em outra e eu me senti assim. Normal também. Hugo, gosto muito das tuas dicas. É a primeira live que assisto e estou a amar, de Angola. Que bom, Vanessa, fico feliz. É legal, eu tenho clientes aí na Angola. Muito bacana, fico feliz que esteja aqui. Bom dia, estou solteiras e só atraio homens que têm filhos e não quero, descarte-os. Conheça outros, uma hora vai aparecer um que não tem. Deixa eu ver mais aqui. Rafa não faz questão do título, entendi. Obrigado, Hugo, disponha.
Tem muita gente que sonha com isso, né, gente? Eu quero me casar. Ok, é um sonho de todo mundo. Desde que eu entenda que não é o casamento que faz a vida ser boa. Tá tudo tranquilo. Só que nem todo mundo se preocupa com isso também. Tem gente que se preocupa com o gesto do casamento. É mais uma prova de amor do que pelo casamento em si. Então varia muito. Mostra a Rafa pra gente. Se ela quiser vir cá, eu mostro. Mozão, o povo quer te ver, mozão. Rafa tá tímida hoje, gente. Mas, ó, vocês podem ver ela nos vídeos. Ela postou o vídeo pra vocês ontem no perfil dela. Hoje também. Eu postei nos meus stories no Instagram. Corre lá que a gente respondeu um monte de caixinhas juntos, tá? Que vocês vão poder assistir. Mas qualquer dia desses eu trago ela na live, o dia que ela quiser. Você sabe como é que mulher é, né, gente? Mulher tem que passar maquiagem, aí tem que pentear o cabelo, tem que estar do lado certo, tem que estar na luz correta. Oi, Hugo, nunca quero casar. Jaine, tudo bem. A Rafa é super simpática, ela é demais. A risada dela é a melhor coisa que tem no mundo. Gente, se vocês não ouviram, vocês têm que assistir os nossos vídeos. Inclusive, tem até uns vídeos no meu Instagram. Se vocês rolarem bem pra baixo, vocês vão ver lives que a gente fez juntos. E ficou incrível. Ficou muito legal. Eu me separei tem 4 meses. Ele não aceita. Eu estou plenamente vivendo feliz e me amando. Então, ótimo. Se ele não aceita, é um problema dele. Não deixe que ele afete a sua vida. O que fazer quando sair de um relacionamento abusivo e conhecemos no trabalho alguém igual ao ex? Termina, ué. Se é abusivo e você não quis, conheceu de novo, termina. É tipo agora, imagina, eu como um cachorro quente que tá horrível. Aí eu pego outro cachorro quente com a mesma cara, poxa, o que eu faço? Descarto, pego outro. Não dá pra ficar repetindo problemas. Esse casal é show, agradeço o carinho. Que bom que vocês gostam da gente. Sou uma pessoa independente, procuro ajudar quem tá comigo, mas traída sempre no meu relacionamento. Ari, tem que ver as suas estratégias, tá? Porque talvez você ajuda, mas talvez você passa uma ideia de que você tá ali pra pessoa, e aí a pessoa acomoda. Então, tem que avaliar bastante as suas estratégias, tá? Porque ajudar nem sempre é uma coisa boa. Se for em exagero, vai ser ruim. Quero saber quais cursos eu posso fazer para trabalhar atendendo pessoas como você. Poderia falar? Aprendendo todo dia. Tá sem nome, mas claro. Você pode se formar em psicologia, em psiquiatria. Se você não quer faculdade, você pode fazer um curso de psicanálise imersivo em uma boa escola. Você pode fazer curso de coaching. Por exemplo, os cursos da IBC são fabulosos, são muito gostosos e realmente te dão um profissionalismo muito bom. Você pode, por exemplo, estudar por conta própria, até se sentir preparada, até porque o terapeuta não é uma profissão regulada no Brasil. Quando você fala só terapeuta, você não precisa nem de curso, tá? Mas tem que estudar. Agora, quiser fazer psicanálise, vai ser um prazer enorme ser colega de profissão. Aí você tem que estudar. Mas de qualquer forma, sempre estude por fora, tá? Porque muitos profissionais se formam simplesmente nas escolas e, gente, estudo no Brasil não é muito bom não, tá? Se você se formar só na escola, você vai ser um profissional mediano. Você tem que ter muito estudo por fora. Eu diria, por exemplo, que de tudo que eu uso dentro dos meus atendimentos, uns 30% vieram de formação. O resto foram estudos por fora, porque é muito mais importante. Com todo respeito, você tem um sorriso lindo. Agradeço o carinho, Ricardo. Obrigado. Tenho 40 e ele 50. Só me procura quando eu desprezo. Algumas pessoas são assim. Então toma cuidado. Ficar num relacionamento assim é muito pesado, porque você vai ter que desprezá-lo sempre e não vai poder demonstrar quem você é. Precisa de uma pessoa com maturidade semelhante. É normal, com 30 anos, ver os relacionamentos de forma diferente? Tenho receio. É normal, Sueli, mas a questão não é a idade, é a sua consciência. Eu, com 28, vejo os relacionamentos muito diferentes, e quando eu estava com 22, que eu já estudava isso, eu já via. Então não é a idade, é a expansão da sua consciência. Um ótimo domingo, obrigado. Bom dia, domingo para todos. Obrigado. Eu sou chamada de seletiva chata, por não aceitar qualquer coisa. Por que a mulher leva esse rótulo? Homens também levam, tá, gente? Entre um grupo de homens, vamos supor que passa uma mulher que é bonita. Aí os caras falam, vai lá, chega nessa mulher. E o outro fala, ah, não, cara, essa mulher ela tem um jeito fútil. Os caras vão zoar, vão até chamar ele por características sexuais. E não vão aceitar isso, então é normal. Só que você tem que ser chata mesmo, é a sua vida. Se você se importa em evoluir, por que você não vai querer olhar a evolução de outra pessoa? Você tem que ser seletiva mesmo. As pessoas chamam de chata, foda-se o que elas falam. O que importa é o que você quer para a sua vida. É muito melhor você ser seletiva do que ficar com qualquer tipo de pessoa, tá bom? Mantenha isso. Eu ensino meus pacientes a serem muito seletivas. Só que ao mesmo tempo que eu ensino a serem muito seletivas, eu tenho que ensinar também a selecionar e a serem boas o bastante para conseguirem atrair os homens que elas querem, porque não adianta. Tipo, você tá nesse nível e querer um cara desse nível.
Não vai funcionar, tá bom? Eu sou psicanalista, Ricardo. Eu tenho especialização em inteligência relacional e emocional, tá bom? Então, relacionamentos, conflitos emocionais, isso tudo eu trabalho. Evolução pessoal. Quantos anos você tem? Eu tenho 28, Rosângela. Tem área que eu atuo. Trabalhando com isso, tá bom? Pessoal, bom, por hoje é só. Obrigado pela presença de todo mundo. Agradeço muito o carinho de vocês, o tempo de vocês, as curtidas, os presentes e esse papo agradável. A gente conversa mais nas próximas lives. Quem quiser ter-me como seu mentor, entre em contato pelo Instagram, tá bom? Sim, eu trato pessoas com depressão constantemente, tá, Ricardo? É uma coisa que as pessoas procuram demais. Dentro da área de inteligência emocional, eu atendo pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas potencialmente suicidas, pessoas que não veem futuro. Talvez a pessoa ela é angustiada, ela não vê nada no futuro dela. Então isso tudo eu atendo com muita frequência, mas muita mesmo, tá bom? Se vocês precisarem de qualquer coisa, entre em contato pelo meu Instagram, Hugo Costa PSI. Mesmo arroba aqui do TikTok, Hugo Costa PSI, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau. Atendo online, atendo casais, atendo por videochamada e atendo por WhatsApp também se precisarem. Beijo, gente.